Querido, abra sua Bíblia em João. Hoje eu fui incumbido trazer a palavra para vocês. Evangelho de João, capítulo 7. A partir do versículo 36. João capítulo 7, a partir do versículo 36. Todos acharam? Sim, quem achou, diga amém. Amém. Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do versículo 36, está escrito assim: o que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam o que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não tinha sido glorificado. Só até aí, querido. Senhor, meu Deus e meu Pai, entro agora, papai, na tua presença, no lugar santíssimo, pelo intermédio do sangue do meu Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Papai, não permita que eu lhe use, mas usa-me, Senhor, para a tua glória, porque de mim mesmo não tenho nada de bom para oferecer para o teu povo. Mas usa-me, não seja eu a falar, mas o Senhor, por intermédio do teu Santo Espírito. Senhor, fica à vontade nesse culto, pois sem ti aqui não faz sentido, esse culto é para ti. Então vem através do teu Santo Espírito, habite nesse lugar, habite em nós, habite em cada um que aqui está. Pai Santo, que eu consiga passar para os teus filhos o que o Senhor me mostrou. Que eu consiga passar, que não haja dúvida, que todo principado e potestade caia por terra a partir desse momento. Que todo comichão no ouvido caia por terra. Que só o Senhor reine e que eu possa transmitir a Ele o que o Senhor me mostrou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu te peço, Pai. E as suas palmas glorifiquem ao Senhor. Pode se sentar, queridos. Queridos, eu montei um esboço aqui, mas como o nosso pastor Renato já pediu, eu vou permitir que o Espírito Santo, né, ele mostre para nós o que ele quer realmente nos mostrar, né? Nessa passagem aqui, nós vemos que Jesus enfatiza, ele nos diz que se nós crescemos nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do nosso interior. Como diz as Escrituras? Como assim, como diz as Escrituras? Nós precisamos conhecer as Escrituras e crer como ela nos mostra que nós temos que crer. Em João 14, no versículo 15, está escrito assim, ó: se me amais, guardais os meus mandamentos. E também está escrito em 1 João 2, nos versículos 3 ao 5. Se me amais, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Cristo querido, além de ser o nosso único e suficiente Salvador, ele é o nosso único e suficiente exemplo. Nós temos que olhar para Cristo como homem. Vocês estão ouvindo aí? Está só ouvindo o retorno aqui? Estão ouvindo? Nós temos que olhar para Jesus Cristo como homem, como exemplo. Ele é a perfeita
criação, o perfeito exemplo de como nós podemos nos relacionar com o Pai e com o Espírito Santo. É seguir exatamente como Cristo fez. Ele veio como modelo para nós poder entender melhor o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a vontade do Pai aqui nessa terra ainda. Não só posterior, não só entrarmos na vontade do Pai na ressurreição, entrar na presença do Pai para sempre. É agora e já. O reino de Deus é agora e já. Como assim, Carlos? Nós temos, que guardar os mandamentos, nos comportar como Cristo se comportou, para que esse reino, que é uma promessa, venha e habite em você. Em Efésios 4, no versículo 5 e 6, está escrito assim, ó: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo quer nos mostrar, nesses versos aqui, que existe 3 níveis de Deus. 3 níveis que você pode conhecer a Deus. O Deus que é sobre todos, o Deus Pai. O Deus que é por todos, que veio por todos, que morreu por todos. E o Deus em todos. O que eu vou trazer para vocês hoje aqui é esse Deus, o Deus em você. O Deus em todos. É dessa forma, esse nível de Deus que eu vou tentar passar para vocês hoje. Essa é uma condição e única condição de você ser salvo. Você vai entender mais para frente aqui no esboço, né? Nos Salmos 40, versículo 1 e 2, está escrito assim, ó: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e enviou e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Isso é o que nós éramos antes. Estavam cheios de pecados. De dentro de nós não saía nada que prestava. Eu falo por mim. Eu acho que tenho certeza que eu falo para vocês também. De dentro da gente não via nada que prestava. Ele nos tira dali e nos coloca na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Então aqui em Salmos nos mostra que Ele tira de nós lá e nos coloca na rocha, num lugar seguro. Nós temos que colocar todas as nossas esperanças, querido, no Senhor. Fora dele não há salvação. Daí Ele se inclina para nós e nos ouve e nos tira de um lugar que não é o lugar que Ele quer que você esteja. Ele quer que você esteja nele. Se você pegar aqui o louvor, eu estava conversando com o pastor Renato ali antes, os louvores que foram cantados aqui. E o que o Renato pregou aqui antes, é exatamente o que eu vou pregar para vocês. Então eu não estou aqui por mim, não que eu quero falar o que eu quero falar. É a vontade do Pai o que eu vou falar para vocês hoje. Se parassem aqui só na pregação do Renato e nos louvores, já era o que o Pai queria falar. Tudo bem? Em João 4, no versículo 1 ao 26, Jesus, ele nos mostra uma visão para os fariseus, na verdade para a mulher samaritana, do que é esse rio de água viva. João 4, do versículo 1 ao 26, está escrito assim, ó: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Guarde bem isso. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos, né? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido água e eu teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo.
onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo eu não tenho marido. O fato é que já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então presta bem atenção nessa passagem aqui. Jesus estava no poço e veio uma mulher tirar água. Presta atenção nessa conversa aqui para vocês entenderem o que é esse rio de água viva, que é o início, que é a nossa pregação no dia de hoje. A mulher veio tirar água. Um homem falar com uma mulher já era difícil naquela época, uma mulher sozinha. Um judeu falar com um samaritano aí era quase impossível. Então a mulher se espantou quando viu Jesus, se direcionou para ela. Nisso, os discípulos estavam na cidade buscando comida. Dá a entender que tinha um discípulo com Jesus ali. Porque essa passagem só se encontra no Evangelho de João. Então dá-se a entender que João estava com ele ali. Então a mulher Jesus pede para a mulher: dê-me água para beber. E ela fala para ele: você sendo judeu, fala comigo que sou samaritano. Ele fala: se você soubesse, se conhecesse o dom de Deus, está falando do Espírito Santo. E quem está te pedindo água, está falando dele, o único e suficiente Salvador. Você pediria água, e eu daria água viva, água que fluirão do seu interior. A mulher vira para ele e fala assim: agora mesmo você me pediu água, e agora você tem água viva para me dar? Agora mesmo você me pediu água? E ele fala assim: quem beber dessa água aí vai ter sede de novo, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ela não entendia que Jesus estava falando espiritualmente, e ela achando que era daquele poço, daquela água ali. E ela vira para ele e fala assim: então me dá dessa água. Presta bem atenção aqui. Eu vou passar para vocês uma parte teológica, e depois eu vou passar para vocês o que Jesus quis passar aqui, tá? Ali a mulher samaritana e os 5 maridos, na verdade ela tinha 6, né? 5 e estava com outro. São 6 culturas diferentes que Samaria tinha ali, de 6 deuses diferentes. Nenhum ali era o marido certo. O marido certo é o 7º, que é o número de perfeição que estava ali diante dela, que era Jesus Cristo. Eu não vou me atentar ali aos costumes, a cultura ali e aos deuses, né? Isso é mais uma parte teológica. Eu vou mostrar para vocês a condição de receber essa água. Jesus vira para a mulher e fala assim: você quer água? Quero. Vai lá, busca teu marido lá e vem aqui. E ela fala: eu não tenho marido. Jesus diz: dissestes bem. O certo é que já tivesse 5, e o marido que agora tem também não é teu marido. O que eu quero passar para vocês com isso aqui é que esse rio de água viva, que simboliza o Espírito Santo, em pecado, você não vai receber. Em fornicação, você não vai receber. Em adultério, você não vai receber. O que Jesus quis mostrar para nós aqui, além dos costumes, dos outros deuses que ele adorava ali, eu acredito piamente que isso também aconteceu literal.
Ele quer mostrar para nós que nós devemos nos arrepender das velhas práticas, dos velhos costumes, que não fazem parte desse marido, do marido que é santo. Arrependa-se, porque é chegado o reino. Esse rio de água viva, que é o Espírito Santo, o mundo, quer dizer, as práticas mundanas, quem está praticando as práticas mundanas, não pode recebê-lo. Carlos, mas eu tenho que receber esse Espírito Santo? É um detalhe, é um algo a mais? Não. Ele é a condição de você ser ressuscitado. Sem o Espírito Santo, você não vai ser ressuscitado no grande dia. Se você olhar, Jesus foi regenerado através do Espírito. Esse Espírito que as práticas mundanas te impedem de receber. É isso que Cristo quis mostrar para nós ali, conversando com a mulher. A mulher vira para ele e fala assim: vejo que é profeta. Por que ela falou que viu que era profeta? Porque ele falou toda a vida dela ali. Vejo que és profeta. Aí ela começa a falar espiritualmente. Ela saiu daquela conversa ali do poço, daquela água ali, e começa a falar espiritualmente. Olha, os antepassados diziam que nós tínhamos que adorar aqui, mas vocês dizem que nós temos que adorar em Jerusalém. Aí Jesus vira para ela e fala assim: chegará o dia, e agora já é, agora, nos dias de hoje, desde aquela época até agora, que vocês deverão adorar a Deus, que é Espírito, e adorarão em Espírito e em verdade. Presta bem atenção, em Espírito, esse Espírito, o Espírito Santo em vós, isso é a parte de Deus nessa negociação. Em verdade, aí é a tua parte. Sem verdade, você não recebe esse Espírito. 50% ele, o outro 50% é você. Deus não vai fazer nada por você. Ele não vai fazer nada por você que você mesmo não possa fazer. Para receber o Espírito Santo, há uma condição. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Se você está no mundo, não vai receber. Aí a pessoa fala assim: Carlos, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo. Estou salvo? Não entristecei o Espírito Santo e não apaguei o Espírito Santo. Já foi batizado com o Espírito Santo? Já. Voltou à prática, a antiga prática? Ele não vai servir isso. Você vai apagar ele. E no dia da redenção ele pode estar apagado. Lembra das 10 virgens? As 10 virgens, todas elas tinham todas elas tinham a mesma condição. Só que 5 delas tinham óleo, o azeite, o Espírito. Isso deu para ela o direito de entrar na festa. De entrar na festa do noivo. Então quando Jesus Cristo fala assim que rios de água viva fluirão do seu interior, ele está falando desse Espírito. A palavra lá, o texto que nós lemos no início, ele já fala que é diretamente com o Espírito. Presta bem atenção nisso aqui. Hoje eu estava conversando com o Jonas, ele foi lá na loja lá, né, Jonas? E nós estávamos conversando sobre isso. E olha que interessante. Mulher na Bíblia é igreja. E quem é a igreja aqui? A quem não sabe, você é a igreja. Não é isso aqui não, nesse templo aqui não, tá? Você é a igreja. E a igreja perdida? Quem já foi a igreja perdida aqui? Eu já fui a igreja perdida. Hoje, Jesus me encontrou. Eu já fui a igreja perdida. Aqui está mostrando uma mulher que estava perdida, adorando falsos deuses. E Jesus encontra ela e dá a ela ali o Espírito Santo, que é o rio de água viva. Essa mulher saiu, se você continuar lendo o texto, eu parei aqui, mas se você continuar lendo o texto, ela sai, a Bíblia fala que ela sai e pregou aqueles homens. Que homens? Os 6. Naquela época, as 6 culturas diferentes, Babilônia e tal. Nos dias de hoje, nós estávamos conversando eu e o Jonas, Deus mostrou isso para a gente. Nós éramos a mulher perdida, a igreja perdida. Fomos achados e hoje tem 6 continentes para a gente pregar. Deus mostra isso para a gente. Olha, eu salvei vocês, dei o rio de água viva. Vai e prega meu evangelho. Você acha que Deus está preocupado quem vai pregar aqui? Se é eu, se é o Renato, se é o Rafael, se é o Rodrigo. Não está preocupado com isso não, gente. Acho que Deus está preocupado com você ser rico, com você ter carro, casa. Não está preocupado com isso não. Ele está preocupado com aquelas almas perdidas lá fora, que a gente não vai lá, prega o evangelho para que ela se arrependa e receba essa água viva. E essa água viva sai dentro de você. De você. Você se batiza no Espírito Santo. Não é batismo da água não, tá? Ali é para arrependimento. E se você verdadeiramente se arrepender, o Pai envia o Consolador.
e Ele habitará em vocês para sempre. Esse Consolador dentro de vocês, rios de água viva fluirão do seu interior. O que é isso? Não é palavras em vão. Quantas vezes coisas poluídas saíam de dentro de mim, tanta coisa, tanta baboseira, eu já disse, tanta, né? A gente sabe, você sabe o que eu estou falando. Hoje não, hoje rios de água viva, água viva. O que eu falo para algumas pessoas que hoje não têm o discernimento espiritual, ele pode não entender na hora, mas a água ali é viva. Uma hora toca nele. Então é isso que Deus quer para a gente. Que nós possamos nos arrepender. Sem arrependimento não há avivamento. Arrepender para que Ele venha e faça morada em você. De tudo que você deve guardar, guarde o coração. Ali é a morada do Pai. Em Jeremias 2,13 está escrito assim, a vontade do Pai, né? Olha só o que Deus fala para nós. Olha o que nós fizemos com o Pai. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim o deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. O que isso quer dizer? Quem sabe o que é cisterna? Cisterna é um poço, né, que era cavado para ali ter água ali e as pessoas bebiam, né? Cisterna rota, cisterna furada. O que Deus quis dizer isso para a gente? Nós abandonamos Ele. Lembra da oração modelo? O pão nosso de cada dia. Você sabia que tem crente que só ora no domingo? Só busca Deus no domingo? A semana inteira ele não busca mais? Isso é cisterna rotas. Vem só um dia, se enche e acha que vai servir para a semana inteira. E a oração modelo diz, o pão nosso de cada dia. Olha a maldade que nós fizemos com Deus. Eu queria tanto voltar lá no jardim, ter aquela comunhão com Deus. O véu foi rasgado, Jesus Cristo abriu de volta para você ter essa comunhão com Deus. Você é o jardim. Deixa Deus agir em você. Deixa Deus estar em você. Clama a Ele para que Ele te dê esse avivamento. Sem arrependimento não há avivamento. O avivamento é o Deus em você. Um único Deus em você. Quando retemos essas águas em nós, entendemos o que está escrito em Jeremias 31, no versículo 31 e 33. Estão chegando dias, declara o Senhor, presta bem atenção, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, as duas casas de Israel. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando o tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no seu íntimo, no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Como que Deus vai colocar a lei dele e a vontade dele no seu íntimo, dentro de você? É esse Deus em vós que ele está dizendo. É o Espírito Santo dele, Ele em você. Essa é a aliança que está fazendo com a gente. Não será como antigamente, Deus, me tira desse problema. Ele está com você. Deus, vem aqui o quê? Ele está em você. Desperta o dom que há em ti. O dom de Deus, ele já há em ti. Desperta o dom que há em ti. Em Provérbios 4:23 está escrito assim, sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em Provérbios 18:4 está escrito, águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Em Provérbios 16:23, o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Tudo está relacionado ao coração. Já em Provérbios 20, versículo 5, está escrito assim, como as águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Não adianta ser batizado com o Espírito Santo e guardar só para você. Rios de água viva fluirão. Então prega o Evangelho. Em Lucas 6, 45 e 46 está escrito assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas mal do que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio.
a sua boca fala do que o coração está cheio. Coloca Deus no teu íntimo. E você falando, você vai ser a boca de Deus. Porque se a boca fala o que o coração está cheio. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? No versículo 46, Jesus faz uma pergunta. E Ele pode nos fazer essa pergunta. Porque Ele conhece o nosso íntimo. Por que você diz Senhor, Senhor, e não faz o que Ele diz? Não só vocês. Essa palavra primeiro corta para mim. Toda vez que um pregador vem pregar, você pode ter certeza. Ele foi constrangido muito antes de trazer para vocês. Se ele não se quebrantar pela própria palavra, ele nem está apto de pregar para vocês. Geralmente o que o pregador prega é o que ele está vivendo. Naquele momento, naquele dia. Se verdadeiramente ele se entregar para o Espírito. Porque o Senhor disse... Pois este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para ir bem longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em que foi instruído. No versículo 15 está escrito assim, ó. Propósito do Senhor. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. E fazem as suas obras escuras e dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Muitas pessoas acham que enganar o pastor, enganar o irmão, enganar o amigo, ele está conseguindo enganar Deus também. Ah, Deus não está vendo o que eu estou fazendo, não. Você acha? Se Ele está lá, junto com você, você está entristecendo Ele, mas Ele está vendo. Não adianta a gente querer falar quem nos vê, quem nos persegue, porque Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. Em Lucas 2:35, Deus nos deixa bem claro, os pensamentos do nosso coração são manifestos pela espada. O que é a espada? A palavra. A palavra é Cristo. E uma espada traspassará, isso está em Lucas 2:35, traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Querido, a palavra ela consegue mostrar realmente quem você é. Quantas vezes, só Deus sabe, quantas vezes a gente lê Provérbios, Eclesiastes, dá até medo de ler, que expõe realmente a nossa natureza. Você fala, meu Deus, eu preciso tanto melhorar. Em Efésios 3, no versículo 14 e 16, Deus nos mostra como nós devemos nos comportar. Por essa razão, ajoelhamos diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família no céu e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E Cristo habitando em nós é a esperança da glória. Nós podemos ver isso em Efésios 4. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. O que significa ser? O que é Cristo em nós? Cristo em nós é o Espírito Santo, o Espírito dele, o mesmo Espírito do Pai. Estando em você significa Cristo em nós. Aí você faz parte do corpo de Cristo. Em Colossenses 1, versículo 24 e 27, Paulo diz assim, ó: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Sabe, queridos, quando aceitamos esse tratamento, quando verdadeiramente nos arrependemos e pedimos para que Deus habite em nós, isso não está relacionado com a igreja. Isso não está relacionado com a igreja. Isso está relacionado com você e a tua comunhão com Deus. Eu, quando fui batizado no Espírito Santo, eu fui batizado do meu quarto. Eu ajoelhei, comecei a orar e eu fui batizado e minha mulher do lado. E estava apagada a luz, né? E eu ali sendo batizado, que alegria, parecia que o meu sorriso estava na minha orelha aqui, aquela alegria, e eu queria mexer, tocar nela, para falar assim, olha para mim, vê o que está acontecendo comigo aqui, e eu não conseguia me mexer, e aquela coisa assim, aí eu olhei assim, Deus, se isso não for do Senhor, tira isso de mim, mas se for, aumenta. Você está
Tá louco. Parecia que eu estava flutuando na minha cama. Eu falei, meu Deus. Aí tudo, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, tudo passou a fazer sentido. Eu começava a ler a Bíblia e falei, nossa, eu nunca entendi dessa forma. O Espírito Santo é uma chavinha que te coloca dentro do reino de Deus e tudo faz sentido para você. Aí a pessoa vem com provas de ciência e tal, Deus não existe. Fala, oh, meu filho, sabe de nada. Como seria bom se a gente parasse de falar doutrinas humanas, parasse de pregar placa de igreja e pregasse só Jesus. Só Jesus, que Ele mostra para nós como ter esse Deus em nós. Essa entrega real. Entrega que o pastor não precisa ficar sabendo, não. Tem pessoas aqui que vai ser batizado no Espírito Santo, que é batizado no Espírito Santo, o pastor nem sabia. Não tem a ver com pastor, não tem a ver com placa de igreja, não tem a ver com doutrina, tem a ver com Jesus. O rio de água viva flui na direita do trono. Quem está sentado na direita do trono de Deus? Jesus. Toda revelação vem dele, passa por ele. Ah, eu tive uma revelação, Jesus está nela? Não. Não é de Deus não, filho. Se não passar por Jesus a revelação, não é de Deus. Deixa eu ler para vocês aqui. Olha essa passagem que está em Salmos 1, do 1 ao 3. Salmos 1, do 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que nele faz prospera. Quando você medita na palavra, dia e noite, você se torna como uma árvore plantada à beira do ribeiro. Abra sua Bíblia aí em Marcos 8. Marcos 8, segundo Evangelho de Marcos, capítulo 8. Aqui Jesus nos mostra uma pessoa que foi curada. Ela era cego e foi curada. Olha que interessante o que ele vê. Marcos 8, versículo 22. A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Suplicando-lhe que tocasse nele, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus lhe perguntou: está vendo alguma coisa? Está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou a mão nos olhos do homem. Então os olhos foram abertos e suas vistas lhes foram restauradas. E ele viu tudo claramente. Então mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Presta bem atenção no que aconteceu aqui. Um homem era cego, ele estava cego. Jesus o cura e fala para ele: o que você vê? Ele fala: eu vejo o homem como árvores. Ele estava vendo as pessoas espiritualmente. Você que medita na palavra, dia e noite é como árvores plantadas no ribeiro. Então ele vê espiritualmente. Jesus fala: peraí, deixa eu trazer ele para esse mundo. Aí passa a mão de novo e agora o que você vê? Agora eu vejo homens. O que eu quero dizer para vocês que nós somos como árvores plantadas no rio do ribeiro, né? Só que a vontade de Deus não é que a gente fique somente como árvores, nascer espiritualmente. Eu nasci, eu fui batizado com o Espírito Santo e tá bom. Não, Ele não quer isso. A vontade de Deus é que você não fique só como uma árvore no rio, você entre nesse rio. A vontade de Deus é que você se entregue por completo nesse rio. Abra sua Bíblia aí em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Aqui, Deus vai mostrar para nós a vontade dele depois que nós nascemos do Espírito. Muitas pessoas dizem que quando você nasce do Espírito, esse é o ponto final.
Você vai ser salvo mesmo? Então, é o ponto final. Nascer do Espírito Santo, nascer novamente, é o início da tua vida no Evangelho. É o início. A tua comunhão com o Espírito Santo vai dizer o quão cristão você é. Em Ezequiel 47, a partir do versículo 1, está escrito assim, ó. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto eu ia, mediu 500 metros. E algumas traduções está 1000 côvados. 500 metros, meio quilômetro. Presta bem atenção. O homem que mediu 1000 côvados, 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Então, aquela árvore que estava na beira do ribeiro, o anjo pega e fala, entra no rio. Então ele andou meio quilômetro, né? 1000 côvados. E é a água que dava no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, o que chegava ao joelho. Então entrou mais meio quilômetro, significa 1000 metros. Tudo bem? Água nos joelhos. Ele mediu mais 500 metros, mas agora era uma água, pela água, que batia na cintura. Quer dizer, 1500 metros, a água batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mais 1000 côvados. Mas agora era um rio em que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Presta bem atenção. Jesus Cristo, em outra situação, falando do Espírito Santo, ele fala assim, se te mandares andarem 1 quilômetro, 1000 metros, ande 2. Não é isso que Jesus fala? É exatamente essa passagem aqui. Ó. Quando o pastor e o seu líder fala para você, lê a Bíblia, se entrega, busca o teu batismo, não faz só o que ele manda não. Vá você e busque mais. Entra mais nesse rio. Vai buscar mais o Espírito Santo. É você que tem que fazer isso. Ou você acha que o Espírito Santo vai derramar sobre você e você vai flutuar, eu ando sobre as águas agora. Não. Isso parte de você. Deus é um Deus justo. Ele não vai dar mais para um e menos para o outro. Ele fala, venha até a mim e beba de graça desse rio. É você que tem que entrar no rio. É você que Jesus fala assim, ó, entra no rio. Você vê quando ele volta, o anjo faz ele voltar, faz ele entrar no rio, ele vai embora, e o anjo fala, agora volta para a margem. Quando ele vai voltar para a margem, ele vê um monte de árvore do lado. Significa, aquele povo ali, ó, nasceu de novo, mas não se entregou totalmente. Eu nasci do Espírito Santo, mas ainda estou com o pezinho no chão aqui, ainda sou da terra, ainda faço algumas coisinhas. Jesus fala, todo aquele que é nascido do Espírito, você sabe onde o vento sopra. O vento sopra onde quer, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. É assim todo aquele que é nascido do Espírito. Depois que você entra no rio, que é a vontade de Deus que você entre no rio, você não sabe mais para onde vai. É feito a vontade dele, não mais a tua vontade. O que Deus quer, querida, é que nós possamos entrar mais nesse rio, que é o Espírito Santo dele. Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. É o próprio Deus tomando conta da tua vida. Esse tempo atrás agora eu fui fazer uma viagem, e estava uma viagem muito linda. Cara, eu nunca imaginei que era tão bom daquela forma. Aí eu olhei assim e falei, Deus, está tão bom para mim, mas eu queria pregar o teu evangelho. Prepara uma situação aqui para me pregar o teu evangelho. Aí eu dormi, quando eu acordei fui tomar café da manhã. Na minha frente, 2 crente, não cristão, crente, com cerveja na mão, bebendo. Do meu lado aqui, uma macumbeira. Eu falei, queria uma situação melhor que essa. Eu pedi. Ele falou, agora você vai, eu vou levar.
Você não vai escolher quem você vai pregar. Eu vou colocar lá. 2 crentes na minha frente e ele do lado. E aí eu preguei o evangelho e falei para ele assim, para mim, é indiferente o que você acha. Mas tudo que eu estou te falando está na Bíblia. Aí eu abri a Bíblia e comecei a pregar para ele de acordo com o que estava na Bíblia. Aí eu perguntava para ele, o que está escrito aqui? Ele falava. Quando terminou tudo, ele falou assim, essa tua verdade aí, essa tua verdade é minha. Está matando um monte de gente. Eu falei, a minha verdade? Mata não. A minha verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo não manda matar ninguém. A verdade de alguns povos mata. Agora, se alguém está errado aqui, não sou eu. Eu falei alguma coisa que não está na Bíblia? Ele falou, não. A palavra de Deus, ela não está errada. E aí o cara olhou para minha cara assim e falou assim, nossa, mas você é crente, você é diferente, assim. Não. Foi, querido, eu não estou pregando para você a igreja que eu congrego. Eu não estou falando de igreja, nem estou falando de religião, não falei nenhuma doutrina até agora para você. Eu estou falando para você de salvação. Eu estou falando para você de salvação. E não tem a ver com igreja. Não tem a ver com religião. Não tem a ver com doutrina. Tem a ver com Cristo. Conhecer a Cristo. Você chegar a Ele e Ele se chegará a vós. Conheça mais Jesus Cristo e Ele vem através do Espírito e se chegará a vós. Em João 3, versículo 5 ao 8, está escrito assim, como que é deixar Deus no controle, né? Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda do fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que é nascido do Espírito. Esse rio, que tem os cuidados do Pai, como assim está escrito nos Salmos e em toda a Bíblia, ele flui primeiramente do trono do Pai. E ele vem até você, que é o trono do Pai agora. É você que carrega a presença do Pai. E ele quer fluir do trono. Entendeu o trono? Coração? Deixa ele habitar aí. Deixa ele fluir. Você vai para Apocalipse lá, você vai ler Apocalipse. Muita gente tem medo de Apocalipse. Nossa, Apocalipse revela a Bíblia inteira, cara. Não é pesado. Você só vai ter medo de Apocalipse se você ler só o Apocalipse. Lê a Bíblia inteira e vai para Apocalipse e vê como que abre para você. Em Apocalipse 22:1, Jesus explica. Está escrito assim, Então o anjo me mostrou o rio da água viva, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do seu Cordeiro. No versículo 17 do mesmo capítulo, o Espírito nos chama a conhecê-lo, e nós, igreja, também. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. O que a Bíblia quer nos mostrar com isso? É de graça. A dívida, a conta já foi paga. Não deixa o pecado te oprimir. Sai dele. Todo pecado é cometido porque você não morreu para as suas vontades. Todo pecado é concebido porque você não saiu do trono para que o Rei dos Reis reine na tua vida. Você ainda é rei da tua vida. Quando você sai do trono e deixa Cristo reinar na tua vida, não tem como pecar. Nele não há pecado. Ele tem que ser o nosso exemplo. Querido, sem esse Espírito não há ressurreição. Eu acredito que a salvação tem a ver com ressurreição. Da mesma forma que aconteceu com Cristo, também tem que acontecer com nós. Abra sua Bíblia aí para encerrar. Em Romanos 8. Essa foi a palavra que eu preguei no dia que eu pedi para o Pai me mostrar. Pai, coloca alguém para me pregar a tua palavra, porque tá bom só para mim aqui. Estava bom mesmo, viu? Tá bom só para mim. Só que onde eu estou, se eu não falar, Senhor, a boca não fala que o coração está cheio? Eu encho meu coração dele. Eu leio a palavra. Eu busco toda hora. Quem me conhece, o Jonas sabe quando vai na loja lá, tem outro assunto? O cara pode entrar lá, pode ser o que for, vai sair evangelizar.
Às vezes eu vendo um produto lá e falo, peraí, que também tem a palavra. Os caras até risaram, meu Deus. Uma hora eu me converto. Presta bem atenção nisso aqui, está escrito em Romanos, para vocês entenderem, a gente já encerra aqui. Portanto, Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fosse plenamente satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Presta bem atenção. Só há um Deus, Jeová. Só há um Senhor, Jesus. E só há um Espírito. O Espírito Santo de Deus. Agora presta atenção aqui na sequência. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Deseja, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, que Espírito que é esse? Espírito Santo. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Qual é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Agora presta bem atenção nisso aqui. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Qual é o Espírito de Cristo? O mesmo. Eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo que ele é o próprio Deus ali. Ele está falando que os dois têm o mesmo Espírito, a mesma mente. Eu e o Pai somos um. Você vai lá em João, que o Renato leu, ele fala, Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste, o Espírito, para que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Cristo é o cabeça. Você quer entrar para o corpo, para a igreja de Cristo, tem que nascer do Espírito. Senão você não vai entender isso. Entretanto, você não está... Mas se Cristo está em vós, agora aqui está o checkmate. Cristo em vós, a esperança da glória. Como que é Cristo está em vós? É só ler o contexto. O Espírito Santo de Deus em você é Cristo em vós. Se o Espírito Santo de Deus não está em você, você não é de Cristo. Que isso não soe com arrogância. Que isso seja para abrir a mente de vocês. Cristo em vós é o Espírito Santo dele em vós. Presta bem atenção, quando Jesus Cristo se batizou, o que veio em forma de Espírito? Em forma de pomba? O Espírito. Mas muitas pessoas, muitas igrejas pregam que é automático, instantâneo. Batizou-se na água, vem o Espírito. E não é assim. Quando você vai ver para Cornélios, em Atos 10, você vê que o Espírito Santo veio antes do batismo com a água. Então não é automático água e Espírito. E só no Evangelho de Lucas, se não me engano, que mostra que Jesus, quando sai da água, ele ora. A promessa para Jesus era que ele receberia o Espírito. Ele saiu da água e orou. O que ele estava pedindo para o Pai? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para o teu filho, imagina o Pai que é bom. Se você pedir, orando, Ele vos dará o Espírito Santo. O que você acha que Jesus estava orando? Então não é, querido, batizado na água, recebi o Espírito Santo. Eu já vi com os meus olhos pessoas ser batizadas com o Espírito Santo antes do batismo com a água. Nascer de novo antes do batismo com a água. Quando aconteceu lá em Cornélios, Pedro vira e fala assim, posso eu negar água para esse povo? Se ele recebeu o dom de Deus, lembra o que Jesus falou para a mulher samaritana? Se você conhecer o dom de Deus e quem está te pedindo, Pedro fala para o Nicodemos não, para Cornélios, posso eu negar água para esse homem que recebeu o dom de Deus? É o Espírito Santo. Presta bem atenção. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Quem aqui já pecou? Quem falar que não pecou, já está pecando.
Então o seu corpo vai morrer, tá? Por causa do pecado. Mas o espírito está vivo por causa da justiça. A justiça de Deus é da mesma condição para todo mundo de receber o espírito dele, desde que você se afaste do pecado. Agora presta bem atenção nisso aqui, que está relacionado com a sua salvação, com a nossa salvação. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, quem ressuscitou Jesus Cristo dos mortos? Deus. Se o espírito daquele, se o espírito de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em vocês, aquele, Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vós. Você entendeu? Que se você não tiver o Espírito Santo, teu corpo não vai ser ressuscitado e glorificado? Conseguiram entender? Conseguiram entender que a salvação está relacionada a você conhecer Jesus Cristo, arrepender-se do seu pecado, e o Espírito que o mundo não pode receber, venha e habita em você? Eu consegui deixar bem claro para vocês que esse Espírito Santo habitando em você, você pode entristecê-lo e apagá-lo? A comunhão com o Espírito Santo, depois de recebê-lo, depois de ser batizado. Se você ainda não foi, não sou eu que vou te dar isso. Isso é dom de Deus. E você não vai conseguir ele só aqui na igreja. Eu fui batizado no meu quarto. Uma das minhas sobrinhas foi batizada numa chácara. Daqui quem estava lá, acho que... Daqui ninguém está aqui, estava lá não. Foi batizado numa chácara. Ela falou com verdade. Ela falou, Deus, eu vou na tua igreja. A inocência dela. E todo mundo fala que sente alguma coisa, eu não sinto nada. Se o Senhor existe, deixa eu te sentir. Meu irmão. Você precisa ver o Gustavo orando para a menina parar de falar em línguas, de meu Deus e tal, e cair, levantava. Que alegria que era essa, e o culto rolando assim, bem calmo. E ela lá, aquela alegria, eu falei, que é isso, velho? Antes de ser batizada com a água. Então o dom de Deus, querido, depende de você. 50% é você, o outro 50% é dele. Se ele que é bom, você acha que ele não vai te dar? Se você verdadeiramente pedir para ele, em espírito e em verdade. A verdade é com você. Eu queria encerrar aqui lendo para vocês Apocalipse 21:6. Ele concretiza. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. Quem está com sede aqui, queridos? É gratuito para você. Desde que você se afaste do pecado. Esse Espírito da verdade, ele não tem a ver com o mundo. Não tem a ver com a tua vontade. Tem a ver com a vontade do Pai. Então se afaste do pecado. Deixa que Jesus reine na tua vida. Em outra passagem no Evangelho mostra que Jesus Cristo nos mostra que quando um rei não consegue, nós somos rei e sacerdote. Quando um rei não consegue ver que o seu exército é menor contra outro rei, ele envia uma carta de paz, uma bandeira de paz. E isso quer nos mostrar que nós, como reis, devemos sair do trono e deixar o Rei dos Reis reinar na nossa vida. Deixe o Rei dos Reis reinar. Entregue-se. Decida perder. Então a pregação do Fabiano Faia no YouTube, depois escutem ela. Decida perder. Deixe o Rei dos Reis reinar na tua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor. Querido, eu queria encerrar aqui com uma salva de palma para vocês. Por quê? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Mas se vocês estão aqui hoje, há 10, 20, 30, 40, talvez 50 anos atrás, esse dia já foi escrito. E Deus sabia que você estava sentado aí, nesse lugar aí, ouvindo isso, para que você seja salvo. Porque a coisa mais importante para Deus é você. O tesouro de Deus é você. Ele quer você, Ele quer salvar você. Ele é o único caminho. Jesus Cristo é o único caminho. E a condição, a garantia de uma redenção está relacionado com o Espírito dele.
com o Espírito do Pai. Essa é a garantia da tua redenção. Eu não sei como você ora a Deus. Eu não sei como você se comporta na presença de Deus, não do pastor, não do púlpito, de Deus. Eu geralmente me ajoelho. E não sei por que a gente tem o costume de fechar os olhos. Eu não sei como você se comporta na presença de Deus. Só que Ele está aqui. A Bíblia não mente. Onde tiver 2 ou mais reunidos falando de mim, ali eu estarei. Então Ele está aqui. Querido, adore-o, porque Ele habita no meio dos louvores. A salva de palmas, louvem ao Senhor. Faz-me morrer pras coisas desse mundo